Como não tem vacina para todo mundo, a gente estuda e discute como aplicar as que estão nas nossas mãos, né? Aplica agora, reserva a segunda dose, ou aplica tudo agora, espera chegar. E aqui em São Paulo essa discussão ganhou força, né? Mayra de Jaime, boa tarde para você. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, boa tarde a todos. Pois é, o governo de São Paulo é a favor de adiar a aplicação da segunda dose da Coronavac. Porque como funciona hoje? Metade das doses ficam guardadas, esperando aí a segunda aplicação, que acontece entre 14 e 28 dias no máximo. Porque é isso que o estudo que foi feito com a vacina prevê. Só que existe essa possibilidade de ampliar, passar de 28 dias, o que significa que vai dar para vacinar nesse primeiro momento mais gente, e é isso justamente que os médicos e especialistas do Comitê de Saúde de São Paulo estão sugerindo. Mas quem decide não é o Estado de São Paulo, mas sim o Programa Nacional de Imunização, que está ali submetido ao Ministério da Saúde. Por isso, hoje, o governo de São Paulo vai mandar uma consulta oficial ao Ministério da Saúde sobre essa possibilidade, então, de adiar a aplicação da segunda dose. O doutor Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, chegou a dizer hoje na coletiva que não seria ético, né? Não é correto você guardar metade das doses quando você já poderia, pelo menos, evitar um pouco das internações e das mortes aplicando em mais pessoas nesse momento. Então, essa é a opinião do governo de São Paulo e dos médicos associados, e agora vai para o Ministério da Saúde. Mas adia quanto tempo? Então, segundo o diretor do Butantan, se adiar em até 15 dias, não tem problema, né? Não teria um efeito negativo na resposta imunológica. Mas não foi definido, eles não disseram que seria só 15 dias, não ficou definido quanto tempo seria. O coordenador do Centro de Contingência, que é o Paulo Menezes, disse que existem estudos com vacinas que usam a mesma tecnologia que a Coronavac, e nesses estudos, quanto maior o tempo, acaba sendo melhor a imunização, porque estudos específicos com a Coronavac num tempo maior, a gente não tem, mas é nisso que eles estão apostando. E aí você fica na sorte de ter vacinas lá na frente para aplicar nesse período? É tudo um risco calculado aí deles ou... Buma meu boi, vambora. Não, é porque os lotes atrasaram dos insumos, né? Não tá do insumo muito necessário para a regradinho produção. ali, não tá no Não, trilho, mas né? a ideia é que no primeiro semestre a gente tenha as 46 milhões de doses prometidas. E ainda tem os lotes da vacina de Oxford. Mas a minha dúvida, Lana, é a seguinte. A de Oxford, você tem um um prazo laço maior. de 12 semanas. Okay. Você adiando 15 dias, que vantagem Maria leva? O que eles falam é que os dados que eles têm de produção de anticorpos mostram que mesmo pessoas que tomaram só uma dose tiveram produção de anticorpos, né? O que eles chamam de imunogenicidade. Então, por isso, há uma segurança que mesmo se atrasar, ou mesmo se a pessoa acabar tomando só uma dose ali, pelo menos existe a produção de anticorpos, então já poderia evitar formas mais graves da doença. Mas realmente a gente não tem como ter essas certezas porque não estão no estudo. Mas a ideia que eles falam é realmente vacinar o maior número de pessoas nesse momento para evitar formas graves. E evitar parar a campanha de vacinação, né? Os especialistas têm que chegar a uma conclusão um pouco mais firme nesse ponto. Se a vacina for valer mesmo, não for reduzir a eficiência da vacina, porque alguns infectologistas já me disseram isso, que até a falha que aconteceu durante o teste da vacina de Oxford, que eles aumentaram o prazo entre uma dose e a outra, aumentou a eficácia. Aumentando o prazo entre a primeira e a segunda dose, aumentou a eficácia. Será que isso acontece com todas as vacinas? Eles tinham que ter uma resposta um pouco mais conclusiva. Se não dá, para a campanha de vacinação com as doses em mãos. É porque eles vão ter o segundo lote reservado para a segunda dose. Aí para essa a campanha gente de vacinação... é a mesma que fala em obedecer à ciência, né? Não é essa gente que fala tanto em ciência, né? A ciência determina 2 doses num prazo de 2 semanas. Esse pessoal do governo de São Paulo quer o quê? Que soletre isso? Quer que desenhe, né? Porque é isso, a ciência, os cientistas, os técnicos lá da Sinovac que desenvolveram essa vacina, disseram, a vacina para aplicada em 2 doses, no intervalo de 2 semanas. Agora estão querendo inventar isso para se aproveitar apenas da eficácia de meia dose. A dose completa são 2 aplicações. Aplicando uma só, enfim, eu acho isso, no mínimo, irresponsável. Eu estou vendo aqui os dados do Our World and
Our World in Data. Nos números atualizados é o seguinte, eu estava falando aqui da França, né, que não consegue avançar na Europa de maneira geral, mas a França em particular. A França, nesse momento, está com 1.180.000 vacinados. O Brasil com 1.130.000. Isso significa que o Brasil, em poucos dias, já praticamente empatou com a França em termos de número de vacinados. Está a 50.000 vacinas ou doses, né, de alcançar a França. O Brasil já, como eu disse aqui agora há pouco, de fato o Brasil já está em 12º lugar no cômputo geral, estava em 17º anteontem, já está no 12º lugar no cômputo geral de países que mais vacinam pessoas no Brasil. Isso tende, no mundo inteiro, isso tende a aumentar, graças a Deus e graças à vacina, né, principalmente. Ô Mayra, e na entrevista coletiva de hoje, foi falado em exportação da Coronavac, é isso? Pois é, então o Dr. Dimas Covas voltou a cobrar o Ministério da Saúde para que se manifeste em relação à compra de mais 54 milhões de doses da Sinovac. Já é a terceira vez que ele faz essa cobrança e dessa vez ele embutiu ali uma certa ameaça, né, dizendo que se o governo federal não se manifestar, há a possibilidade de exportar as doses porque tem vários países interessados. A gente tem aí o áudio do Dr. Dimas Covas. Todos os países, né, aos quais o Butantan tem a obrigação de fornecimento de vacinas, que são aqui da América Latina e aqui da América do Sul, estão cobrando os cronogramas. Então nós precisamos dar respostas a esses países e dependemos dessa resposta do Ministério. Se houver a resposta positiva do Ministério, mais 54 milhões, né, nós vamos fazer um planejamento para ter as 54 milhões do Ministério adicionais, mais as 40 milhões dos países aqui vizinhos. Não havendo a manifestação do Ministério, nós vamos dirigir a nossa produção para atender os países, inclusive com a possibilidade de aumentar a oferta de vacina, porque existe uma demanda muito grande nesse momento. Mas aí não dá para fazer diferente, oferecer para a rede privada, por exemplo? Deixar aqui as vacinas? Me parece uma pressão meio estranha. É uma loucura. Eles receberam isso, né? propostas de outros países no momento em que a tecnologia foi negociada para ser trazida para o Brasil, né? É claro que ali é jogar... O Brasil precisa, realmente, o governo brasileiro precisa se mexer. A gente já ficou no final da fila do COVAX, do consórcio internacional da OMS. A gente ficou no final, que provavelmente uma notícia boa, Mayra, não sei se você sabe, as doses devem começar a ser liberadas agora em março, né? Então já está previsto o início da distribuição dessas doses do consórcio da OMS, que é uma boa notícia, mas a gente tem ficado no final da fila da negociação com vários distribuidores, com vários fornecedores. E é um alerta, né? Estamos aqui, o Butantan está aqui. Se vocês, governo brasileiro, não sinalizarem que vão comprar o segundo lote, ele vai acabar sendo negociado. Acho que é claro assim. Pois é, mas assim, esse tipo de coisa não ajuda de modo algum, né? A gente está vendo aí alguém, um funcionário de terceiro escalão, ameaçando tirar do Brasil vacinas e exportar. Isso, de fato, não pode ser... Isso não ajuda em nada, né? Ao esforço que é de todos no sentido de garantir vacinas para os brasileiros. Olha, o ministro da Saúde já se manifestou sobre as 100 milhões de doses, se manifestou positivamente. O presidente da República já falou sobre isso. O embaixador da China falou sobre isso anteontem, né? O presidente da Sinovac, numa entrevista ao Grupo Bandeirantes, que o Jornal da Band exibiu, também falou nas 100 milhões de doses que estão asseguradas para o Brasil. Eu não vejo qual é a dúvida, a não ser a vontade de dar uma sacaneada diária ali, trocar, né, alfinetadas com o governo federal. Eu não vejo dúvidas em relação a isso. Ou grana, né, Cláudio? Porque talvez seja uma pressão para receber o dinheiro destinado às vacinas, né? E não pagar para... O Butantan, o Brasil, o Ministério da Saúde, sempre foi o maior, se não o único cliente do Butantan. Não digo único porque certamente vende seus produtos para outros lugares, mas o grande cliente sempre foi, o Butantan sempre trabalhou para o Ministério da Saúde, né? Então, entendeu? Isso aí é brigalhada política, novamente, né? São essas pessoas todas envolvidas, parece até uma coisa de comitê de campanha eleitoral. O que é que a gente faz hoje para dar uma sacaneada? Isso, de fato, não é aceitável num momento como esse
de pandemia. O que a gente precisa, que está parecendo briga de menino amarelo, né? O que a gente precisa é de sensatez, é de tranquilidade e não de ameaças o tempo todo, né? O tempo todo o presidente do Butantan é destacado para dar uma estocada no ministro, no presidente, no governo federal. Isso, de fato, não ajuda. Eu não acho que o presidente do Butantan prestaria o papel de provocar uma polêmica tratando de um assunto tão grave hoje. O assunto mais grave hoje do Brasil é esse. É da onde vem a vacina para a nossa campanha nacional de imunização. As pessoas precisam da vacina. A economia precisa da vacina. Mais de 1.000 mortes por dia. É só com a vacina que isso vai acabar, gente. Não tem outra opção. Eu não acho que ele usaria o Instituto Butantan para passar uma mensagem só para provocar uma polêmica, cutucar alguém. Não acho que é do feitio e nem seria bom para a imagem do Butantan. Imagino que, já tendo visto o Brasil ficar no fim da fila da negociação em vários quesitos, que o governo federal deve estar tendo alguma dificuldade em formalizar os próximos passos burocráticos para a garantia dessas doses. Claro que está tudo negociado, mas tem que avançar, alguma coisa está faltando, né? Se é dinheiro, o governador de São Paulo chegou a dizer algumas vezes que o Ministério da Saúde levou as doses e não tinha feito nenhum pagamento até agora. Então, deve ter algum problema aí, eles que sejam mais claros e resolvam a questão, porque a gente quer é que a campanha não pare, somente isso. Queremos vacina. Hoje a Anvisa... Exatamente. E aqui ninguém está aqui para discutir convicções, é fé. Eu não creio, né? A questão não é de crença, né? A questão é de análise política dos fatos, né? E é uma coisa que de fato não ajuda absolutamente em nada essa brigalhada, essa permanente troca de farpas entre o governo federal e o governo de São Paulo, enquanto o país está ali, sabe, né, na expectativa de vacina, simples assim, né? Ficar essa brigalhada de fato é algo que não ajuda de modo algum.